Nós vamos ter uma pequena aula de história agora, antes de nós começarmos nos evangelhos. Mas por que isso é importante, gente? Porque você precisa conhecer a sua história. Bem-aventurado o homem que busca sabedoria, adquire conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Não jamais será um estudo teológico, mas para nós entendermos os livros de Mateus, eu não diria entendermos, porque o cristão, o eleito, não precisa de entender o que está escrito, mas para, como eu posso dizer, ficar mais gostosa a leitura, para, às vezes, ter uma dúvida, por que Mateus começou com a genealogia de Jesus? Por que isso era importante? Por que Mateus, Marcos e Lucas escrevem praticamente as mesmas coisas? Né? Quem era Mateus? Era um apóstolo, mas quem que era Marcos e quem que era Lucas? E às vezes a gente carece disso, de ter um pouquinho mais de dedicação em buscar, não curiosidades, mas fatos históricos que levaram isso. Eu quero ter uma pequena aula de história com vocês, antes de nós começarmos a estudar os livros, os evangelhos. Eu vou pedir só a atenção de vocês, porque assim, é pouca coisa, nós vamos ver apenas 1.300 anos de histórias, antes de Cristo. Então, um conceito não, mas é um momento muito importante de Israel, e nós precisamos entender isso. Irmãos do estúdio, por gentileza, coloca aí no monitor, por favor, igual nós combinamos. Vamos torcer para o pessoal do estúdio ajudar a gente agora nessa aula. Aí, não era bem assim que eu queria que colocasse, mas tudo bem, já que colocaram, mantenha aí. Nós vamos começar, preste bem atenção, a gente terminou o livro de Êxodo, terminamos o livro de Êxodo. Moisés, então, passa o cajado para Josué, em termos, falando. Josué assume o comando de Israel. Josué e Caleb entram para Canaã. Existe ali um período de guerras, existe um período de liderança dos juízes, existe o período de liderança do profeta Samuel, e a gente já está pulando alguns anos, algumas centenas de história. De repente aparece Davi em cena, e aí a gente não vai contar a história de Davi, porque todo mundo conhece. E a partir de agora começam algumas coisas importantes, que vai terminar aqui, hoje, com você, comigo aqui dentro. Que é isso, irmão Natanael? Como assim? Como é que algumas coisas que aconteceram no nosso caso, considerando agora 2000 depois de Cristo, então 3.600 anos atrás, como é que isso vai afetar a minha estada aqui na igreja hoje? Nós vamos chegar lá. Davi, o primeiro quadrinho ali, Davi, Salomão. Davi casa com Betseba, temos toda aquela história, dos livros de reis, do primeiro livro de reis, contando a história de Davi, e aí começa a contar a história de Salomão. E Salomão então morre e assume o filho de Salomão. E a primeira coisa que o filho de Salomão fez, quem lembra? Quem sabe? Quem lembra? Agora é a aula de história, hein? Valendo nota 10, por favor. Pode falar, corre lá. Agora eu vou precisar que vocês sejam ligeiros aí com o microfone. Ele aumentou os impostos. Isso também. Ele consultou os seus amigos, em vez de consultar os antigos, ele consultou os amigos da idade dele. Exatamente. E por causa disso ele aumentou os impostos. Se não me engano, Jeroboão foi até ele e pediu: retire de nós a carga que seu pai Salomão colocou em nós. Porque vamos entender uma coisa: Israel atingiu o ápice de uma nação militarmente, politicamente e socialmente no reinado de Salomão. Foi um reinado glorioso. Claro, porque Deus estava com ele, dando-lhe sabedoria para reinar. Mas houve um custo para a construção do templo. Então houve impostos, houve cobrança de impostos, e aquilo foi muito pesado para o povo. Assim que Salomão faleceu, vem Jeroboão e diz o seguinte: estou falando errado? Não? Vem Jeroboão. Aí, por falar nisso, se por um acaso, pastores, me ajudem. Se eu deslizar em algum fato histórico aqui, só levante a mão e puxe minha orelha aí, tá bom? Não tem problema, fiquem à vontade. Bom, então Jeroboão vem para o filho de Salomão e diz: tira de nós a carga de impostos. O filho de Salomão, ao invés de dizer: ok, vou atender o pedido de vocês, não, pega conselhos com os mais novos e reendurece. O que acontece então? A divisão do reino de Israel, tal qual nós conhecemos, com as 12 tribos. 10 tribos são levadas
por Jeroboão e inicia-se o reino do norte. Denominamos então o reino de Israel. Olha, é muito importante vocês prestarem atenção nesse pequeno detalhe. O reino do norte ficou conhecido como reino de Israel, com 10 tribos. O reino do sul apenas com 2 tribos. Judá, quem lembra de cabeça aí? Judá e Efraim. Judá e Efraim fazendo as tribos do sul. As 10 tribos do norte ficaram então como sendo o reino do norte. Muito bem, volta lá então. E aí o que acontece? Há essa divisão. Em 722 a.C., os assírios invadem o reino do norte e levam cativo todas as 10 tribos. E aqui eu faço uma ponderação com vocês. Muita gente tem curiosidade para saber, por exemplo, quem eram os samaritanos. De onde surgiram os samaritanos? Quem eram esse povo que sempre teve uma rixa muito grande com Israel, com o povo de Judá, com os judeus? Veja o que aconteceu. Quando em 722 os assírios invadem o reino do norte e levam esse reino do norte, essas 10 tribos para fora, o que os assírios fazem? Eles trazem outros povos para essa região. E acontece uma coisa que para os judeus tradicionais era um pecado mortal, que é a mistura de raças, os casamentos entre 2 raças. E foi exatamente o que aconteceu com as 10 tribos, elas se misturaram com os povos que ali estavam. E surgiu a partir daí essa linhagem dos samaritanos, que para as 2 tribos que ficaram no reino do sul, ela é considerada uma linhagem impura. Guardem bem isso, porque isso foi o pilar de sustentação do Estado judeu. Linhagem pura, puro sangue, judeu puro, sem se misturar, sem ter a sua linhagem misturada. Então em 722, o reino do norte deixa de existir tal qual existiam as 10 tribos, e até hoje não se sabe exatamente, não se consegue trazer a linhagem pura dessas 10 tribos, porque elas se misturaram com esses povos que os assírios trouxeram. Lá em 585, então, Nabucodonosor vem e invade agora o reino do sul, e leva cativo essas 2 tribos para a Babilônia. Veja bem, até então as 2 tribos do sul eram tribos que trabalhavam com agricultura, com pecuária, eram pastores. Embora tinham passado pelo apogeu do reinado de Salomão, tinham adquirido o Estado de Israel tinha adquirido grande poder militar, diplomático, político, né, na região, com Salomão reinando. Mas aí, quando há essa divisão do reino, o reino do sul então é levado cativo para a Babilônia, e já não é mais aquela nação poderosa, e sim um grupo de pastores e de ovelhas. Mas o problema é que lá na Babilônia eles têm contato com quem? Com os ricos comerciantes. E aí começa a surgir uma nova classe dentro da agora chamada desse país em exílio, além de agricultores, pastores, agora os comerciantes. Em 536, então, Ciro, que agora é o reino da Pérsia, conquista a Babilônia, e aí entra em cena Neemias e Esdras. Eu estou pulando centenas de anos de história, e a gente está pegando só alguns pontos principais, só para vocês poderem, se a gente conseguir terminar isso hoje, vamos conseguir. Bom, Ciro entra em cena com o reino da Pérsia, domina Nabucodonosor, domina a Babilônia, e ele permite então que essa população que estava no exílio comece a retornar para Jerusalém através de Neemias e Esdras. Neemias, que está lá na Bíblia, o livro de Neemias, que é um livro maravilhoso, que todos os jovens deveriam ler, conta a história de como uma pessoa é dedicada na obra de Deus, ela consegue sucesso, ela então ganha favor perante o rei, vai até Jerusalém, restaura os muros de Jerusalém. E o problema é que quando eles estavam restaurando os muros de Jerusalém, na região já existiam os samaritanos. Lembra dos samaritanos? Quem eram os samaritanos? As 10 tribos que casaram com outros povos ali. E eles começam então, os samaritanos começam a impedir que a construção dessa nova Jerusalém seja reerguida. E aí começa uma rixa entre eles. Os judeus dizendo o seguinte: nós somos puro sangue, nós não misturamos como vocês se misturaram com os povos que vocês foram dominados. Nós não nos misturamos com os babilônios. E não se misturaram pelo quê? Reino do Norte, Samaria capital, exatamente, e Judá e Benjamim. Perdão, olha, corrigindo, obrigado, Judá e Benjamim, exatamente, capital em Jerusalém. Então as 2 tribos do sul eram Judá e Benjamim. Muito obrigado pela correção aí. Bom, mas por que os judeus não se misturaram
como as 10 tribos se misturaram com os assírios. O que tinha de diferente no reino do sul, que foi levado cativo? Profetas. Os profetas mantiveram o povo com a mente na sua origem. Então, quando você vê a leitura dos profetas Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias e por aí vai, tantos outros, esse foi o momento do exílio. Eram os profetas mantendo o povo direto, alinhado com a palavra. Não permitiram que o povo se misturasse com os babilônios. Em todo momento eles diziam o seguinte: olha, vocês são judeus, vocês não podem se misturar com esse povo aqui da Babilônia. Nós estamos cativos, mas nós somos linhagem pura. Nós temos que preservar as nossas tradições. Em 444, então, depois que Neemias restaura Jerusalém e Esdras, Israel, agora vamos chamar de Israel apenas as 2 tribos que ficaram, porque o restante das 10 tribos já se perderam. Então, as 2 tribos que ficaram, Judá e Benjamim, em 444, eles criam a primeira constituição deles. E o que eles dizem nessa constituição? Olha, Deus será o nosso soberano, e o seu representante será o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote será ajudado por um grupo de outros sacerdotes chamados perdão o nome aqui, me fugiu o nome, não é Septuaginta. Vou procurar, só um minutinho que eu já acho aqui. Sinédrio. Perdão, era esse o nome. Sinédrio. Então, era o Sinédrio, que era um grupo de sacerdotes que estavam ajudando o sumo sacerdote. Foi a primeira constituição. E eles disseram o seguinte: a Torá será a nossa, não diria Bíblia, mas será o nosso livro sagrado. Enfim, vamos continuar então. Depois que estabeleceram essa constituição, o reinado, há uma paz ali naquelas 2 tribos. Não há grandes movimentações de guerra ali. E há um período aproximado ali, um período de plenitude. Só que aí aparece Alexandre Magno da Grécia, que era um imperador grego, que ele vem dominando tudo e todos. E ele chega então até a região da Palestina, mas não se sabe por quê. Dizem alguns historiadores que ele não interferiu no modo de vida dos judeus. Pelo contrário, ele ajudou os judeus, inclusive chegou a oferecer ajuda aos judeus para manter o templo. E uma coisa engraçada é que até hoje os judeus utilizam muito o nome de Alexandre, Alexander, Sander nos filhos. Seria uma forma de gratidão a eles pelo que Alexandre Magno fez. Ou seja, mesmo um imperador estrangeiro, grego, tendo entrado nas terras palestinas, mas por ele ter tido, digamos assim, benevolência com eles. Então há uma certa, diz a lenda que os judeus existe uma certa gratidão com isso. Passa para o lado de cá agora, irmãos do estúdio. Isso. Mas aí agora a gente já está chegando já no finalzinho, quase chegando lá em Jesus Cristo. No ano 200 a.C., esse nome helenista vem lá de Alexandre, lá da Grécia. Existia uma filosofia dos helenistas, que era um povo grego, que tinha uma cultura, que tinha, enfim, determinadas séries de coisas, que eles trouxeram também para os judeus e levaram os judeus para a Grécia. Então havia ali uma mistura, não de raças, mas uma mistura de cultura. Muita coisa desses helenistas vieram para os judeus foram para a Grécia. Daí você começa a entender por que na Bíblia é citado tantos gregos, não é? Até mesmo um dos escritores do Evangelho era um grego, porque justamente começou aí essa mistura de povos. Lembrando, nunca mistura de relacionamento, mas uma mistura de culturas. Mas aí acontece uma coisa estranha. Lá em 200 a.C., uns sírios helenistas, eles tentam dominar essas 2 tribos, esse povo judeu. E aí acontece uma revolta entre os judeus, uma revolta contra essa dominação helenista, e um grupo de judeus chamado Macabeus, eles se organizam o Estado de Israel e lutam contra esses helenistas. E eles vencem esses helenistas, e expulsam esses helenistas que queriam inclusive estabelecer um culto pagão nessas 2 tribos, ou no reino de Judá, reino de Israel, das tribos que sobraram. E os Macabeus então expulsam esses helenistas dessa terra. Só que não para aí. Os Macabeus então reúnem todo o Estado de Israel e diz o seguinte: olha,
nós fomos dominados já várias vezes, a gente precisa se organizar. Como que vamos fazer isso? Vamos estabelecer aqui em Israel um reinado também? Como que vai ser esse reinado? O sumo sacerdote vai se tornar uma dinastia real. Então eles pegaram o que a Constituição deles dizia, que o sumo sacerdote era o cabeça, era o dirigente da nação, e disseram, esse sumo sacerdote vai se tornar como um rei para nós. O problema é que onde há poder, sempre há confusão. Em qualquer lugar onde tem poder, começa a ter confusão. O problema é que quem foi estabelecido como rei de Israel, o sumo sacerdote como a dinastia real, começaram a brigar entre si, entre as famílias. E houve a briga entre dois irmãos, nome bastante difícil, Aristóbulo, e o outro nome fugiu agora à memória, eu sou péssimo com o nome, vocês sabem disso. Mas um dos irmãos era Aristóbulo, e o outro era um nome estranho também. Mas enfim, essas duas famílias começaram a brigar. Acontece que os romanos, eles já rondavam a terra de Israel. Eles não tinham entrado ainda diretamente no território palestino. Eles estavam meio que de fora olhando aquela confusão, porque sabiam que os samaritanos e os judeus estavam sempre em pé de guerra. E os romanos não queriam muito entrar naquela região. Mas aí o que acontece? Essas duas famílias que estavam brigando em Israel pela liderança, faz o pior erro da vida deles. Convida um determinado rapaz chamado Pompeu, que era um juiz romano, que era um líder romano da região, para dizer o seguinte, olha, vem aqui no Estado de Israel e julgue a nossa causa. Diga para nós quem vai ser o rei de Israel, quem deve governar Israel. E a partir daquele momento que Pompeu entra, Roma nunca mais saiu do território de Israel. E quando a confusão é encerrada ali pela morte de uma das famílias, Roma já estava dentro do Estado de Israel. E Roma diz o seguinte, como vocês estão brigando demais, é claro gente, Roma não falou isso, tá? É a forma de dizer, de colocar. Mas para vocês entenderem, os romanos disseram, olha, como esse povo briga demais, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um rei para eles. Um rei que seja ao mesmo tempo romano e judeu. E vão lá e escolhe quem então? Herodes. Famoso Herodes. Que não era sequer um judeu puro sangue. Quando Roma estabelece Herodes como governante daquela terra, os judeus começam uma revolta muito grande, porque o problema dos judeus não era que estavam sendo dominados por Roma, o problema é que Roma tinha colocado um rei que não era puro sangue judeu, e Herodes era tão, vou cuidar das minhas palavras, né? Herodes era tão complicado, para vocês terem ideia, que diz algumas lendas, irmão William talvez até vai me ajudar, que ele mandou matar os filhos, porque ele não aceitava que ninguém tomasse o seu reinado. Há uma lenda que diz que ele manda matar a própria mãe também. Enfim, de todos os modos, Herodes, mesmo sendo meio sangue judeu, ele trabalha para Roma. Então ele aumenta impostos, ele escraviza o povo, ele manda matar todos aqueles que estavam se opondo a ele. Ele transforma a região da Palestina, que já era uma região complicada, de briga entre samaritanos e judeus, ele ainda complica ainda mais com a imposição da mão pesada de Roma. Roma então entra ali através, já está estabelecida através de Herodes, e aí ela começa toda aquela história que nós sabemos. Mas o problema é que quando a política está ali, começam a surgir 4 partidos em Israel, que já não era mais somente os sumos sacerdotes. Lembra que a gente falou que lá na Constituição que eles colocaram Deus como sendo soberano, sumo sacerdote como sendo seu representante, e um grupo de sacerdotes, um colégio de sacerdotes, de 70 sacerdotes, que era o Sinédrio, para auxiliar esse sumo sacerdote. Mas o problema é que, como eu disse, quando há poder, há muita confusão. Sempre que o poder vem a confusão junto. O que acontece então com o Estado de Israel? Eles criam 4 partidos: fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Os fariseus eram aqueles que diziam o seguinte: nós temos que manter as nossas tradições, nós temos que manter o que Moisés determinou, falou, a qualquer custo, não importa quem nos domine, não importa quem esteja nos dominando, a política não é com a gente, o que importa para o judeu é nós permanecermos puros sangues. Os saduceus, por outro lado, já eram um partido mais político.
Era um partido que estava envolvido com o governo, com o Estado de Israel. E eles tinham também muita riqueza por estar misturado religião com a política. Os essênios eram um grupo que pregava o seguinte: nós devemos nos separar de tudo, devemos ficar fora, vamos criar comunidades fora dessas cidades, fora de Jerusalém. Existia uma tradição dos essênios que era: devemos tomar banho no Rio Jordão todos os dias, para nos limpar do pecado diário. Então todos os dias havia essênios sendo batizados não, que tomavam banho no Rio Jordão, banhando-se no Rio Jordão, justamente para tirar, na mente deles, eles estavam tirando o pecado diariamente. Então os essênios pregavam o seguinte: nós devemos andar com roupas do deserto, roupas de pele, nós não podemos nos misturar com Jerusalém. E por fim havia os zelotes. Os zelotes eram o partido dos jovens, era o partido daqueles que queriam briga por qualquer coisa. Então os zelotes eram aqueles que queriam brigar com Roma, era o partido daqueles que não aceitavam dominação. Vocês imaginam que no meio de toda essa confusão aparece Jesus Cristo? Herodianos, por favor, nos ajude, pega o microfone aí, pega o microfone, por favor, complete aí, por gentileza. Moda aí, por favor. O irmão colocando, os zelotes eram um movimento como que revolucionário, né? Que queria tirar a todo custo a dominação romana. E os herodianos, para manter a linhagem lá, os preceitos de Herodes, né? A doutrinação e tudo mais. Muito bom, exatamente. Vocês percebem que, olha a confusão em que estava. De repente aparece Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio justamente para mostrar para os fariseus que a tradição não era tudo, que existia algo além daquilo. Mostrar para os essênios que se recluir não era tudo. Mostrar para os saduceus que a política era errada. Mostrar para os zelotes que deveriam amar os seus inimigos ao invés de matá-los. Imaginem Jesus Cristo no meio de toda aquela confusão. E você acha que a sua vida é difícil. E nós achamos que a nossa vida é difícil. Quando nós pegamos os evangelhos, e aí nós vamos entrar não hoje, mas na próxima reunião, nós vamos pegar os evangelhos, nós vamos começar a ler o primeiro capítulo de Mateus. Qual é a primeira coisa que está escrita ali no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus? Genealogia de Jesus Cristo. Por que isso era importante? Porque Mateus queria mostrar para os fariseus e dizer: olha, Jesus Cristo é um judeu puro sangue, então não tem por que vocês detestá-lo, não tem por que vocês não gostar, não aceitar a sua mensagem. E aí entra um fatorzinho bem interessante para vocês. Irmão Billy, prepara o hino, por favor, para a gente. Existe um fator bem interessante para nós. A genealogia era tão importante para o judeu, as mulheres vão me perdoem agora, mas eu vou citar algo que é ruim. É ruim para as irmãs, não vocês, mas para as mulheres da época ouvirem. O judeu, ele prezava tanto pela genealogia dele, que para se casar, o noivo tinha que mostrar a sua genealogia, de onde ele era, até a 7ª, 10ª geração. A moça também tinha que mostrar de onde ela vinha, quem eram seus pais, seus avós, seus tataravós. Mas tinha uma curiosidade aí, não se colocavam mulheres na genealogia. E não se colocavam mulheres porque o judeu, quando ele acordava de manhã, ele agradecia a Deus por 3 coisas. Ele agradecia a Deus por não ser um gentil, ele agradecia a Deus por não ser um escravo, e ele agradecia a Deus por não ter nascido mulher. Ele agradecia a Deus por ele ser homem e não ser mulher, porque a mulher era considerado material, bem material, não eram consideradas pessoas. E se nós pegarmos a primeira capítulo de Mateus, nos primeiros versículos, você vai encontrar uma coisa bem diferente para o judeu, o nome de 3 mulheres ali. Ora, se o judeu prezava tanto
tanto por sangue, queria tanto mostrar que o judeu era superior, inclusive às mulheres. Por que Mateus escreveu Raabe, Ruth? Por que Mateus escreveu esses nomes dessas mulheres lá? Porque Mateus queria dizer para os judeus: a tradição é importante, mas a graça é muito maior. A graça é muito maior. Como colocar... Pensem em vocês, Raabe nem judia era. Raabe morava em Jericó. Ruth era moabita. Por que Ruth deveria aparecer na genealogia, se a genealogia era algo tão importante para os judeus? Era o evangelista, o nosso querido apóstolo Mateus, dizendo: irmãos, a graça é muito maior do que as tradições. A graça é muito maior do que qualquer coisa que nós venhamos a criar, já que a genealogia foi algo criado pelos homens. Então Mateus queria dizer exatamente isso.